Seja bem-vindo à terceira temporada do podcast de Indústria 4.0 da Aquário Software. Eu sou Dulce Siqueira, consultora de projetos, e hoje vamos falar sobre a relação da automação com a Indústria 4.0. A automação industrial da sua empresa está conectada à nova dinâmica proporcionada pela Indústria 4.0? Qual tecnologia tem agregado maior valor? Nesse episódio, nós iremos falar por que é essencial a adoção de tecnologias de automação industrial para qualquer iniciativa da Indústria 4.0. Fica com a gente, vamos lá! E para falarmos desse assunto, eu recebo Érico Rossi, especialista em automação na empresa Gerdau, no time de Indústria 4.0. Seja bem-vindo, Érico. Obrigado, Dulce. Vai ser um prazer conversar com vocês aí, espero poder agregar. Sensacional. Érico, aproveita e conta um pouquinho de você para a nossa audiência aqui poder te conhecer. Fala um pouquinho da tua trajetória profissional, dos teus desafios atuais. Legal, vamos lá, né? Eu sou mineiro, sou nascido em Belo Horizonte. Falando um pouco assim da minha formação, formei em engenharia de controle de automação na PUC Minas. E logo que eu formei, eu já comecei a trabalhar em empresas integradoras, viajando o Brasil inteiro, conhecendo bastante aí as regiões do Brasil, até que eu falei, eu tenho que parar um pouco para conseguir fazer um curso, né, MBA em gestão de projetos. Naquela época não existia tanta modalidade remota, né, os famosos EAD. E eu fui para uma empresa projetista, fiquei lá 3 anos, aí depois veio a crise, eu fui para uma empresa de manutenção, que é uma empresa para trabalhar na área de manutenção, na parte da automação, que era a CSN. E nos últimos 2 anos da CSN eu comecei a me aprofundar um pouco em Indústria 4.0. Foi quando me surgiu, né, a oportunidade de ir para a Gerdau, para justamente trabalhar num time de Indústria 4.0. E hoje eu faço parte desse time ainda, né, são 4 anos e meio já na Gerdau, com esse viés de automação. Então, o que eu faço hoje, né, na Gerdau? Além de dar apoio para todo o meu time em projetos que têm automação, que necessitam de automação para viabilizar o projeto de Indústria 4.0, eu também sou coordenador do subcomitê de automação, na qual a gente tenta organizar a casa, porque nós estamos falando aí de 16, 17, 18 unidades da Gerdau no Brasil. E como a automação, né, cada unidade existe sua equipe de automação, eu entrei com esse papel de tentar ajudar a padronizar, né, trazer os problemas e melhorar de forma horizontal a automação a nível Brasil. E também participo, né, da organização da ABM Week e do ENA, Encontro Nacional de Automação. Legal, sensacional, Érico. Eu acho que a tua experiência, a tua trajetória vai agregar muito esse nosso bate-papo aqui. E eu já gostaria de que você já começasse falando um pouco, até puxando aí essa tua experiência, sobre que relação existe entre automação e Indústria 4.0. Qual que é a sua visão sobre um possível diálogo entre essas duas disciplinas? Então, tá bom, né? Nós estamos falando aí de eras diferentes, né, que se iniciaram, a automação ali por os anos 60, 70, e ela vem evoluindo a cada ano e cada vez mais rápido a tecnologia, e a gente cada vez mais está precisando executar projetos de modernização tecnológica. Já a Indústria 4.0, nós estamos falando aí de 12, 13 anos de existência, é muito novo ainda, né? E quando a gente fala em Indústria 4.0, a gente não pode esquecer de falar de conectividade. Então, nós estamos falando conectar dados do chão de fábrica com sistemas especialistas, com a nuvem, né? Com sistemas de inteligência artificial. E com sistemas legados, a gente não consegue, né? A gente não consegue. Nós temos que primeiro modernizar. É claro que vai depender muito do projeto, mas quando a gente fala de dados de chão de fábrica, a gente está falando ali da equipe de automação. Então, esse link entre automação e indústria 4.0
é muito forte e vai ser cada vez mais. Bacana. Ô, Érico, e quando a gente pensa em indústria 4.0, a gente sabe que sempre tem alguns desafios desse processo de inovação. Você já até começou a comentar algum deles aí, que é a parte da conectividade, né, de colocar os sistemas que vêm do mundo de automação de forma interligada. Mas amplia um pouquinho esse raciocínio aí de como que a automação ela pode ajudar a resolver esses desafios da indústria 4.0. Então tá bom, né? Porque assim, existem projetos que realmente não dependem da automação. Vou dar um exemplo aqui, um sistema de visão computacional que detecta pessoas andando na área e joga para a nuvem para fazer um analytics, tá? Isso aí a gente acaba não precisando do sinal de campo. Ah, mas eu quero botar uma sirene lá no campo que vai acionar toda vez que esse profissional passar em uma área que é restrita. Putz, aí a gente já está falando talvez ali de uma saída digital, né, para acionar essa sirene, esse sinaleiro, para avisar que a pessoa está num local indevido. Dessa forma, a gente acaba tendo que utilizar os sinais da automação. Mas praticamente em todos os projetos que a gente está falando em dados de processo, para contribuir, seja com inteligência artificial, seja com visão computacional, Big Data, nós precisamos de dados de campo, né? São sinais, tags que acabam vindo ali, principalmente do PLC, tá? E esse PLC ele tem que enviar o sinalzinho ali para a nuvem, né? Para a gente fazer um sistema de inteligência artificial, a não ser que o servidor, né, de processamento do modelo matemático já esteja lá no nível 2, né, que seria o nível do PLC. Mas não deixa de ser indústria 4.0. Certo. E, Érico, olha só, quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de várias tecnologias, né? Também conhecidas como as tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. A gente vai falar de internet das coisas, de cloud computing, de realidade aumentada, inteligência artificial e uma lista delas, né? Pela tua experiência, tua vivência aí nesse mundo de projetos, nesse núcleo aí de iniciativas de inovação, qual tecnologia você tem visto assim com maior potencial de ser aplicada em larga escala, que tem chances de maior adoção? Tá, vamos lá, né? Você falou aí das 9 tecnologias habilitadoras, né? Que foi um termo usado lá em Hannover, em 2011. Pois é. Lá na Alemanha. E nós temos aí Big Data, Cloud, segurança cibernética, realidade aumentada, manufatura aditiva, simulação, IoT e integração. Acho que são isso. Não contei, não. Tá, isso aí. Mas desses aí, eu acredito assim, o Big Data, tá? Se tivesse que escolher eu apostaria no Big Data. E é mais abrangente. Quando a gente está falando de Big Data, a gente está falando de inteligência artificial, analytics, visão computacional, deep learning. Então, até mesmo por isso, eu acho que ela tem um potencial altíssimo, né? Inclusive, nos projetos que eu participo, a gente fala muito de gêmeo digital, tá? Que está embarcado também. E a gente tem muito visão computacional também. Eu acredito assim, que a câmera é o olho humano, mas é o olho humano 24 horas por dia, não pisca, não se distrai, não vai ao banheiro. Então, por esse motivo, acaba sendo muito eficiente. O Big Data tem essa característica de ser cross, né, com várias tecnologias que compõem esse conceito, e ele traz, acho que, muitos ganhos para a companhia, do ponto de vista de negócio, de uma melhor integração, de visibilidade e transparência do que está acontecendo na operação para o mundo corporativo, né? Acho que retroalimenta as cadeias de negócio com esse conhecimento de como que a operação está acontecendo, né? E não só na indústria, né, que a gente está falando de inteligência artificial, nós estamos falando do ChatGPT, né, já está na língua de todo mundo aí, todo mundo falando que está ajudando, assim, a sociedade como um todo, né, não só na área industrial. Ô, Érico, e quando a gente começa a falar desses temas, assim, dentro da empresa, né, de inovação, eu imagino que tem
Tem sempre os entusiastas, né, dessas disciplinas, e eu imagino que deve ser um desafio também para quem está à frente, liderando projetos e iniciativas aí de indústria 4.0, é um desafio de formar um backlog, uma lista de demandas, né, de projetos com esse olhar. Como que é esse trabalho de gerenciar, de formar, né, primeiramente esse backlog, depois fazer a gestão dessas demandas, priorizar o que entra primeiro, qual que é a visão aí tua para essa, vamos dizer, essa gestão dessa fila de demandas? Legal, Dulce, legal. Esse é um tema importantíssimo, né? Tem uma frase, né? Talvez eu erre aqui um pouco, mas é que a direção é mais importante que a velocidade, né? Boa, muito boa. Se a gente estiver rápido para o lugar errado, né, com o caminho contrário, a gente fica mais distante ainda do objetivo. E tem uma do Peter Drucker, né, também, que não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Essa é muito boa. Repete de novo. Essa acho que é a primeira vez que eu estou ouvindo do Peter Drucker e eu gosto pra caramba dos escritos demais, dele. Ele é fera. Volta essa frase aí. Como é que ele diz? Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Muito boa. Ele é sensacional, verdade. Ele é muito bom. Assim, falando do backlog, né, o que eu acredito, se você não tem nada, né, a sua empresa não tem nada. Primeiro que a diretoria tem que comprar ideia, né, tem que surgir top-down mesmo, tem que ter o apoio da diretoria, porque quando você vai montar um time de indústria 4.0, primeiro que você precisa pegar pessoas que estão familiarizadas, estão no meio da tecnologia. Treinar essas pessoas, dar os cursos necessários, nós temos que fazer benchmark, aprender com quem está fazendo bem feito. Em relação, assim, ao backlog, depois que o time já está montado, verificar no mercado o que está sendo implementado, fazer um ranking, né, considerando custo de investimento, retorno financeiro e complexidade. Com esses 3 pontos, a gente consegue mapear quais desses projetos deverão ser realizados primeiro. Principalmente nós temos um limite de investimentos por ano, né? Principalmente quando surge, né, nasce um time novo. Então a gente tem um limite ali, e dentro daquele limite nós temos que pegar quais projetos se encaixam naquele valor de investimento e ver qual que vai trazer maior retorno financeiro. Tá? Vai trazer maior retorno. Então, assim, você pode pegar um projeto que a complexidade é baixa no início, também isso ajuda, né? Porque o time tem que ter uma maturidade, também ganhar maturidade para fazer projetos maiores, e pensar sempre no rollout. Né? Qual projeto você consegue implementar e que vai ter escalabilidade dentro da sua empresa. Por quê? Porque fazer o primeiro talvez seja caro e pouco retorno, mas você vai escalar e vai ter 10 no final, com baixo custo. Então, é o valor total que tem que ser considerado. Érico, e você me fez lembrar aqui um outro tema que eventualmente eu ouço também nas empresas, porque você tocou no assunto do ROI, e isso me fez refletir num outro tema aqui, me lembrar de outro assunto que eu queria ouvir a tua opinião. Eu já ouvi empresas falando o seguinte: não necessariamente algum projeto de inovação, ele vai ter, talvez num curto e médio prazo, um retorno do investimento que seja assim muito significativo, porque em alguns casos, alguns ganhos são um pouco intangíveis, tal, e tem também aquela questão de estar ligado à marca, um apelo institucional, e algumas empresas falam assim: olha, é importante inclusive a gente ter algumas iniciativas de inovação, mesmo que não tragam diretamente um retorno financeiro direto, mas também para que a gente possa ter um núcleo de aprendizagem de inovação, possa atrair talentos que queiram, né, trabalhar nesse núcleo, para que a gente possa manter esse ciclo vivo, né? Como que você enxerga isso? Você acha que isso acontece mesmo? É válido esse pensamento?
de ir para projetos que eventualmente possam ter um ROI baixo ou demorar para atingir um ROI, mas porque você precisa ter uma inovação fluindo dentro da companhia? Tá, vamos lá, né? Tem projetos nossos hoje que não tem ROI nenhum, que é mais voltados para segurança. Então, certo. Vou falar alguns números aqui. Vamos supor que você tem 20 projetos. 5 ali são de segurança, tá? Então, não vão te trazer ganho financeiro nenhum, mas eles vão ser bancados pelos demais. E os demais que trazem retorno financeiro, eles têm que ser acordados com a alta direção da empresa qual que é o critério. Então, nós estamos falando de um critério, por exemplo, 3-1, né? Cada R$1 investido tem que ter retorno de 3 em 12 meses, né, após a implantação. Se esse for o critério, então tá bom, nós vamos implementar esse projeto e um de segurança, né? Aí depois são 10 projetos, 2 de segurança, tentando manter ali uma margem de 15, 20% voltado. Um equilíbrio, porque realmente o fator principal aí é ter um retorno financeiro, porque senão nós não teríamos nem o time, né? Não faria sentido ter esse time, que seria um gasto, né? Sim. Mas nós sempre pensamos em segurança também, tá? Perfeito, tá. Legal, e aí, Érico, quando a gente vai para, tá lá, foi eleito um projeto, tem uma iniciativa para pôr no ar, quais são os principais critérios, o que é importante levar em consideração nesse momento de se implantar uma solução de indústria 4.0? Quais são os cuidados, que dicas que você pode compartilhar aí sobre isso? Tá, vamos lá, né? Pensando aqui, primeiro, parceiros, é muito importante escolher os parceiros. Então, nós temos níveis de projetos de complexidade diferentes e para cada complexidade nós temos parceiros diferentes. Tá? Então, quando é um projeto ali menor, que pode errar, a gente contrata uma startup, contrata parceiros que vão nos cobrar menos, porque pode falhar, né? Podemos falhar e a gente hoje, na Gerdau, a gente está muito aberto a isso, falhar rápido e corrigir. Ah, bacana, isso é uma boa máxima na área. Sim, se for para desistir, desiste logo, né? Não vão perder tempo, não. Mas, assim, felizmente, a maioria disparada dos nossos projetos, eles têm sido concluídos, né? Com sucesso. Alguns acabam demorando um pouco mais, mas eu considero que é apenas um degrauzinho, né, de aprendizado ali. Mais uma forma de você saber como não se faz, né? Com certeza. Mas contratar bons parceiros é importantíssimo, ter uma diretoria engajada, que acredita apoio top-down, né? Top-down, tem que ter. E esse time de indústria 4.0 tem que ser um time que estuda e aprende muito. Tá? É um time que nunca para, até mesmo porque nós temos que formar na entrega de cada projeto o que a gente chama de sustain, né, que é a sustentação da solução. Se a gente não entrega isso bem mapeado, bem maduro no final do projeto, na entrega lá para a operação, para a manutenção, esse projeto passa 3, 4, 5, 6 meses, está desligado, está em modo manual novamente. E essa não é a ideia. Então, se a gente faz um mapa de sustentação muito bem redigido, a gente consegue manter essa solução, né, funcionando por muito mais tempo. Legal, você tocou num ponto, Érico, que eu queria entrar um pouquinho mais, e até para entender um pouquinho quais são as boas práticas que vocês adotam aí na Gerdau e com a tua experiência também, que tipicamente esses projetos de inovação e de indústria 4.0, um dos grandes desafios é essa questão do engajamento das pessoas, da adoção, do pós-projeto, né? Às vezes o projeto foi lindo, maravilhoso, pôs no ar, deu tudo certo, bem sucedido, mas o pós há muitas vezes um desafio em conseguir com que as pessoas realmente usem, utilizem, adotem aquela nova tecnologia, aquela nova solução. Como que a gente consegue minimizar esse risco conhecido? Como que vocês ajudam a engajar aí as pessoas? Legal, Dulce.
pergunta bem legal. Vamos lá, né? O projeto começa antes mesmo, né, das aprovações lá iniciais, e a gente tem que utilizar por obrigação hoje o que a gente chama UX, né, experiência do usuário, que é saber o que realmente ele quer receber. Tá? Então, o que realmente... não adianta nada eu entregar uma solução, cara, putz, o monitor desconectada, exato. O monitor tinha que ficar desse lado, não pode se usar mouse aqui, tem que usar touchscreen, entendeu? Tem que olhar para quem vai receber, né, que é o nosso cliente final. E um ponto assim, importantíssimo é saber se esse projeto tem valor para a empresa. Então a gente não começa nenhum projeto tecnologia pela tecnologia. A gente sempre vê valor. Show. Tá? Valor, geralmente é um valor financeiro, mas pode ser para qualidade, pode ser para manutenção, pode ser para própria operação ou segurança. Então nós temos que ver se realmente tem valor, se as pessoas que estão na área, que irão receber aquilo, estão enxergando esse valor. Tá? O que eu faço muito, tá? Quando eu estou implementando algum projeto, eu chego lá para o operador e explico para ele, sabe o que serve esse projeto aqui? Você sabia que com esse projeto nós vamos aumentar a segurança aqui sua, ou então nós vamos aumentar a produtividade, aumentando a produtividade nós vamos vender mais, vendendo mais a gente garante aqui mais emprego, né? Uma garantia de mais emprego para vocês. Então, assim, eu acabo me aproximando ali do operador, do dia a dia. Eu acho que ele tem que enxergar esse valor, né, da entrega do projeto. E outro ponto também, por exemplo, o nosso gerente executivo de cada unidade, ele tem que também estar comprometido, porque se as pessoas de área não estão utilizando aquela tecnologia instalada, né, que houve custo para instalar, e ele tem que cobrar da turma dele. Fala, gente, por que vocês não estão usando? Sim, a liderança tem que atuar nisso. Tem que atuar. Toda vez que eu venho aqui tem manual. Porque não está funcionando direito. Beleza, tá? Uma justificativa plausível, vão resolver. Né? O que não pode é justamente parar, porque é uma decisão individual. Abandonar, né? Não dá para abandonar, tá certo. Não faz sentido. Legal, Érico, acho que são boas dicas, porque esse é um assunto recorrente, assim, que a gente observa e ouve também nas empresas, né? Agora, você comentou aí na sua apresentação inicial que você tem uma participação no ENA. Queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é o ENA, como que ele contribui para a indústria aqui nacional, qual que é o seu papel nesse evento, né? Tá. E por que, por exemplo, empresas como a Aquarius, que participa do ENA, né? Por que é importante empresas assim participarem? Bom, o ENA é Encontro Nacional de Automação, contando aqui um pouquinho fazendo storytelling, né? Isso aí. Ele surgiu lá em 2020, dentro da Gerdau, tá? Foi uma solicitação interna de reunir os profissionais da Gerdau uma vez por ano para discutirem assuntos relacionados à automação. Tá. E nós começamos a chamar a turma da TI, da indústria 4.0, para embarcar também ali, porque eram assuntos relacionados à tecnologia. O primeiro ano ele foi feito de forma bem tímida, foram cerca de 300 participantes, 13 empresas convidadas para palestrarem durante 2 dias de evento, e nós vimos que valia a pena crescer, tá? Dar oportunidade, sentimos falta no mercado, principalmente mineiro, de uma feira como essa. Existiam várias feiras que a automação ficava ali no cantinho, né? 5% da feira era automação. E você acabava encontrando pessoas de automação olhando equipamentos de mecânica, elétrica. E, putz, nós temos que crescer isso. Então, aí, em 2020, nós continuamos com o nosso encontro da Gerdau interno
E ampliamos agora 2 dias externo, aberto, com fornecedores, com outras empresas como Vale, CSN, Uzi Minas, Valorec, Anglo American, Anglo Gold, Petrobras, entre outras. Sensacional. Que participam. Tivemos mais de 1.000 participantes, mais de 50 estandes, se eu não me engano foram 53, vieram CEOs, assim, teve uma participação bem legal, foi em Belo Horizonte, na Filarmônica de Minas Gerais. E aí, como cresceu demais, Dulce, nós começamos a procurar um parceiro, né? Encontramos a Fieng, que está sendo uma parceiraça, está nos ajudando muito, fez com a Gerdau o ENA 22 e está fazendo também o ENA 23. Nós temos nesse evento os maiores players de mercado, né, tanto da área de TI quanto de TA, são players mundiais. Esse ano vai crescer um pouquinho, nós vamos ter ali 60, 65 stands, a participação deve dobrar, mais de 2.000 pessoas, vai ser lá no Minas Centro, tivemos que vai ser em que mês? Vai acontecer quando? 19 e 20 de outubro. Tem tempo para o pessoal se organizar para ir, né, Érico? Tem. Então, legal. Nesse mês, nós estamos elaborando a landing page, né, que é o nosso site. Vamos compartilhar, lá vai ter a inscrição. Faz por lá, então, quem quiser se inscrever, quando o site estiver no ar, só ir lá e se inscrever pelo site do ENA. Só lá, mas eu vou divulgar no LinkedIn. Perfeito. Quem quiser me seguir no LinkedIn para acompanhar, né, quando que vai estar aberta, é só procurar lá Érico Rossi. Em breve, eu acho que no próximo mês aí a gente já vai ter divulgação, aí vai via WhatsApp, com link também, né, para facilitar. E em relação aos patrocinadores que quiserem, né, pode me procurar também no LinkedIn, ou então aguardar o site que vai ter lá o campo, né, quero participar. Nesse campo, pode ser patrocinador ou expositor, tá? Patrocinador, nós eram 10, 14, 16 cotas. 14 já foram vendidas. Olha só. Dos patrocinadores. Faltam 2. E dos estandes nós já vendemos, eu acho que metade aproximadamente, tá? Metade. E esperamos, né, que todos participem, né? Todas as empresas da área aí participem, que vai ser bem legal. Não, vai ser sim, até como um depoimento aqui, a Aquarius participou do último aí, e é muito rico de network, né? Um evento que fala de negócio também, né? Não está só no técnico, até por isso que a gente está conversando aqui, que tecnologia por tecnologia não faz sentido, né? Então é um evento bastante, acho que emblemático para a comunidade aí, de tecnologia e de automação, então vale a pena sim participar. Legal. Érico, eu queria te convidar aqui a fazer o nosso jogo do podcast do verdadeiro ou falso, vamos lá? Tá bom. Olha só, eu vou falar aqui algumas frases com uma cara de poker face aqui, para eu não me entregar, mas você vai me dizer se é verdadeiro ou falso essa frase, mas tem que justificar, não pode só, tem que ter o porquê. Pode chutar, quase pergunta de vestibular. Mas vamos lá. Bom, então, iniciando aqui a primeira afirmação. O amadurecimento operacional leva à adoção de novas tecnologias da indústria 4.0. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, verdadeiro. Por quê, né? Por que eu acho que é verdadeiro? Um time bem maduro, operacional, eu acho que eles mesmos buscam essa demanda, né? Eles conseguem ver ali no processo melhorias e não ficam receosos, né, da tecnologia ali tirar o emprego deles, tá? Eu acho que um time maduro, operacionalmente, ele acaba demandando projetos, né, soluções para o time de indústria 4.0. Legal. Vamos para a próxima frase aqui. Indústria 4.0, todo mundo está preparado, menos o Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu acho que o Brasil está preparado sim, tá? Basta as empresas, né, quererem investir nisso, na capacitação e tá disponível a investir dinheiro mesmo, né, financeiramente, porque é rentável, tá? Traz retorno.
Perfeito. Próxima. Silos de dados e geração de informações locais podem ser integrados e disponibilizados com estratégias de cloud computing. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? Perfeito. Não, que o cloud não serve só para, como histórico, né, para armazenar informação. Tem muitas aplicações que podem promover esse tipo de integração, né? Sim. Eu acho que é desde que tem ali uma arquitetura de rede, né, bem definida, bem robusta, né, para que os dados consigam chegar até a nuvem, né? Mas eu acho que assim, os dados de chão de fábrica têm que se conectarem cada vez mais. Perfeito. Próxima afirmação. A automação industrial, associada aos conceitos de indústria 4.0, pode proporcionar maior independência para as áreas de operação e engenharia. Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Verdadeiro, né? Não, também, concordo. A ideia da indústria 4.0 é apoiar, né, os rendimentos operacionais, mas precisa ter uma manutenção capacitada também. E dar mais essa autonomia, né, para as áreas de poder entender melhor a operação, de acompanhar os números, de ter acesso aos dados. Então, acho que esse conceito de maior independência, de melhor gestão, ele também está muito associado, né? A gente traz muitos KPIs de fácil verificação, né, para o time operacional. Legal. Próxima afirmação. Dificilmente um projeto de automação na indústria 4.0 trará ganhos de receita, porque envolve altos investimentos. Verdadeiro ou falso? Não, falso, né? Isso eu já falei. Eu acho, né, assim, que todas as empresas deveriam investir, porque traz um retorno financeiro. Eu acho que nós estamos falando aí de 12, 13 anos que existe a indústria 4.0. Talvez as empresas implementaram, tem o que no Brasil, né, começaram, os que estão na vanguarda aí 5, 6 anos, algumas estão mais atrasadas, concordo, mas as que já implementaram estão mostrando ganho, ano após ano. E quanto mais investimento tem, maior retorno. Tá? É legal começar pequeno mesmo, vou botar 80 pessoas num time, não, começa ali, né, com 5, 10, 15, 20, vai crescendo, porque a gente vai nos corrigindo ali com o passar do tempo. Sim. E a última afirmação desse verdadeiro ou falso é a seguinte: a aplicação de novas tecnologias na indústria provocará um desemprego generalizado. Verdadeiro ou falso? Não. Mas bom, é o medo de muita gente, né? Muito. Vamos lá, né? É falso, né? Se a gente buscar, né, o histórico aí que nós temos de revoluções, né, em 1780, desde a primeira revolução, né, a revolução ali mecânica, vamos falar assim, depois 1970, que já foi 1870, né, que foi a elétrica, depois 1970 a automação, e agora falar assim, a revolução da tecnologia da informação, né, da TI. E o mundo sempre se adaptou, né, as pessoas se adaptam. Então, o camponês lá perdeu o emprego no campo, mas ganhou na indústria. Mais recente, né, vamos pensar, o datilógrafo, ele perdeu o emprego. Não, ele só migrou. Ele parou de trabalhar com a máquina lá e foi mexer com o computador, né, que é uma tecnologia, né? Uma transformação. Mais um aí que sumiu, vendedor de enciclopédia. Esse cara nunca mais teve emprego? Não, as pessoas vão se movimentando, né, se adaptando. E quando a gente fala em indústria 4.0, em colocar um robô, uma tecnologia no chão de fábrica, a gente fala, esse robô vai tirar o emprego do operador. Pode, tá? Não é fato que vá, mas pode, porque o operador pode ser deslocado para uma outra função mais analítica, né, até mesmo cuidar desse robô. Mas pensa bem, né? Para extrair a matéria-prima, precisou de pessoas, né, novos empregos para extraírem matérias-primas para os circuitos eletrônicos, né? As pessoas que negociaram venda e compra desse robô, tá? Desse circuito eletrônico, as transportadoras, as pessoas que foram lá instalar. Novos empregos, né? Novas empregos.
Então sempre surge, o pessoal da manutenção. Então, um operador antes que cuidava de cabo elétrico, lâmpada, algo assim, agora ele vai cuidar também do robô. Então ele tem que se melhorar, né? Não tem, vai ter que ser treinado. Então é uma oportunidade que o mercado está dando hoje para as pessoas que aceitarem, né, essa tecnologia, trabalhando junto com ela, delas também incluírem no currículo, né, delas se sentirem mais valorizadas, porque tem emprego que não é para humano, né, turma? Concordo. Vamos deixar a parte mais maçante para os robôs, para as máquinas fazerem, e vamos nos dedicar às atividades mais nobres, mais pensantes, né? Eu gosto desse conceito, e eu acho que isso nos força a exercitar uma coisa que é própria do ser humano, que é a capacidade de sempre aprender, que é o que você falou antes, né? Você citou ali, quando você falava de uma das características importantes do time de Indústria 4.0, que é estar sempre aprendendo, né? Acho que isso é fundamental nesse momento de transformação aí, como você estava falando, que a gente está vivendo, né? Com certeza. E, Érico, falando nisso, em sempre aprender, em estudar e tal, eu sei que você também está sempre engajado aí em estudar esse tema, para a gente ir caminhando aqui para o nosso encerramento desse super bate-papo. Tem alguma dica de algum material ou algum artigo, algum livro sobre esse tema que a gente conversou que você gostaria de deixar aqui como dica para aqueles ouvintes que queiram se aprofundar um pouco mais, queiram ler alguma coisa a mais, pegar algum material adicional? Então tá bom, né? Primeiro eu vou pelo que eu comecei. Vamos lá. Hoje a internet está aí de graça, então basta entrar lá no YouTube, digitar Indústria 4.0, entender um pouquinho sobre as 9 tecnologias habilitadoras e, putz, eu gostei dessa, tá? Eu gostei de Big Data, gostei de visão computacional, gostei de analítica, e começar a aprender, tá? Então, existem centenas de cursos no Udemy, Alura, Coursera, tem cursos aí baratos de 30, 40 reais, e tem cursos gratuitos também, e é o primeiro passo, tá? Então, depois que você fizer bastante desses cursos, aí sim você pensa talvez num MBA. Eu fiz um MBA em Tecnologia para Negócios na PUC Rio Grande do Sul, um cursinho apaixonante, 1 ano e pouco de muito curso, muito vídeo. Show. Bom, livros, né? Livros eu tenho um aqui que eu li há um tempo atrás, né? Quando eu comecei nessa carreira, que é esse aqui, tá dando para ver, né? Tá, Futuro Presente. É ótimo, tá? É um livro bem completinho, então aqui a gente consegue falar um pouco, né, sobre veículos autônomos, o futuro do emprego, inteligência artificial, biotecnologia, IoT, impressão 3D, educação, redes sociais, realidade aumentada, robótica, fintech, criptografia, blockchain, nanotecnologia, big data. Um resumo de tudo. Que legal. Um pouco de tudo. É bem interessante. Então, assim, para quem quiser, eu quero aprender um pouquinho, né? Então, acho que é um livro bem interessante. Tá? Legal. Érico, eu queria te agradecer muito pela conversa de hoje. Foi sensacional. Eu que agradeço, Dulce. Foi uma conversa, né, bem ampla. Foi uma conversa que espero que tenham gostado, tá? E aproveita aí algumas dicas, né? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, eu dei meu LinkedIn, né, Érico Rossi, e estou à disposição aí. Muito obrigado, Dulce. Legal, muito obrigada, Érico. E se você, nosso ouvinte, chegou até aqui, é porque também curte, é ligado em transformação industrial, jornada digital, inovação, e não pode perder esse podcast que falamos sobre os principais assuntos ligados à indústria 4.0. Semana que vem tem mais podcast. Afinal, aqui é o lugar das top trends da indústria 4.0, o canal da Aquário Software, uma empresa de 39 anos dedicada a colaborar na jornada digital das indústrias. Deixe o seu like, siga os nossos canais e até semana que vem.